Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com as pedagogas Daniela Godoy e Tamires Ros dos Santos. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. No bate-papo de hoje, a gente vai falar com duas professoras, que são professoras do terceiro ano. Vamos descobrir como é que são essas crianças do terceiro ano e pegar exemplos do que elas fazem na sala de aula para, quem sabe, ajudar outras professoras em outras escolas. Eu vou conversar com a Tamires e com a Daniela, que são professoras do Colégio Israelita aqui de Porto Alegre. Gurias, super prazer em receber vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Se apresentem para o pessoal saber quem é a Tamires e quem é a Daniela. Então, muito bem, eu sou a Tamires, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, agora mestrando em educação, professora então do terceiro ano atualmente, né? E atuo nessa área há bastante tempo, uns 17 anos. 17 anos. Tranquilo. Em sala de aula, 17 anos? Sim. Uau! E aí temos… Bastante história, então. Bastante história, bastante trocas e muito obrigada pelo convite e poder estar com a minha colega aqui também é bem importante para nós, né? Na nossa profissão. Que legal. Podermos estar juntas, né, Dani? Eu sou a Daniela, tudo bom, pessoal? Eu agradeço também a oportunidade de estar compartilhando o que a gente faz e o que a gente acredita, né? Tenho também bastante experiência, já estou com 25 anos de sala de aula. Nesse período tenho um espaço clínico, sou psicopedagoga, neuropsicóloga, tenho especializações em intervenções e mediação com inclusão escolar. Ai, que legal. Tem bastante para nos ensinar. A gente compartilha bastante, né? E mestranda em educação também. Que legal. E, bom, eu vou perguntando e vocês podem ir respondendo como quiserem, dividir as respostas, não tem problema nenhum. Primeiro, eu queria saber como é que é ser professora de terceiro ano. Eu acho que vocês já deram aula para outros anos escolares também, né? Mas essa fase de terceiro ano é bem no meio do Fundamental 1. Então, como é que é essa experiência de ser professora nos dias de hoje em que as crianças têm acesso a tantas coisas, a tantas distrações, prender esse aluno na sala de aula, conquistar esse aluno, fazer com que ele goste? Como é que é isso? Que eu acho que, assim, a gente tá vivendo um momento muito diferente do que estava vivendo em tempos anteriores, né? Acho que a gente tem que mudar a perspectiva sobre essa resposta muito nesse momento atual. Porque tempos atrás a gente dizia, é muito difícil, é muita tecnologia, é muito estímulo, é muita coisa. E eu concordo, acho que a gente também teve várias concorrências com isso. Mas hoje tem um desejo, até mesmo das crianças, não de voltar ao passado, eu não gosto muito disso, mas muito mais de ter o concreto que a gente acabou não fazendo uma troca, uma substituição. Então, acho que eles querem viver o papel, o escrever, o recortar, o manipular. Tem vindo muito, na minha vivência, acho que a gente compartilha e troca bastante sobre isso também, esse prazer pelas coisas que em algum determinado momento foi importante e necessário trocar. Então, acho que hoje a gente está assim, não se volta, mas ao mesmo tempo se agrega e estamos vivendo um ambiente em que tem que compartilhar as coisas. Não há mais uma substituição, não há mais uma deixar de fazer. Mas acho que temos espaço para ambas as vivências. Sim. Acho importante no nosso trabalho também essa pergunta não pode ser agora é melhor ou pior, né? As perspectivas, elas não são excludentes. Então, ainda que a gente tenha vivência, né? Como pesquisadoras, é isso. A gente vem aprendendo sobre a pedagogia e as suas mudanças e não quer dizer que exclui a parte concreta ou como fazíamos, mas como a gente agrega, então, com as tecnologias, enfim, com os novos saberes e desejos deles. Então, acho que no terceiro ano é uma fase importante. Acho que ainda tem bastante presente a parte do afeto deles e que a gente também tem que desenvolver, porque eles não podem perder essa espontaneidade, né? Então, claro, a gente tem prazo, tem entrega, eles têm, porque é um colégio, né? Estão sendo avaliados, mas tem que ter espaço para esse afeto, para esse vínculo, e eu acho que
talvez o desafio do terceiro ano seja mais com as famílias também. Porque é um momento que se a gente estivesse comparando com a educação infantil do desfraude, então assim, a gente tem que lembrar que não precisa mais tu vestir o casaco do teu filho, ou amarrar o cadarço, Precisa ou um arrumar a lancheira. Pros pais. Exato, eu acho que precisa entender assim, esse ser como independente, porque se a gente tá na escola vendo sim os interesses e os desejos vinculados às habilidades que devem ser desenvolvidas, então a gente tem que falar desse ser integral. Então ele também precisa saber o que tem na mochila, o que tá na lancheira, o que ele veste, o que ele gosta. Então acho que isso também é importante para a família, né? A gente não tá falando só do aluno. E acho que o terceiro ano tem um pouco desse marco, assim. Acho que para os pais a gente também vai fazendo essa educação, assim, de como, então, tem que mudar a postura, né? Então, eles chegam… Mas em casa, ele não chega e estuda. Ele não chega e lê o elefante letrado. Se a prof não mandar, né, lá no caso, morar, não vai fazer. Mas isso também é aprendido, isso é um hábito, né? Então, muitas vezes, eu digo para eles, lá quando eles eram pequenos, não podia riscar na parede. Não pode riscar na parede. Então, onde é que pode? Né? Então, assim, tem que ter o hábito de estudo. Então, como é que constrói? Sim. Né? Então, na rotina de cada família, a gente não pode ditar que hora que lê elefante letrado ou que estuda inglês aqui. Sim. Então, acho que isso também a gente tem esse papel, né, na profissão de fazer essa educação e acompanhar o desenvolvimento das crianças e também ajudando as famílias nesse caminho. É um marco de neurobiologicamente falando de desenvolvimento, né? Como tu disseste, assim, o terceiro ano é um divisor de águas. Onde, como a Damaris disse, assim, tem algo que a gente tem que construir de ambos os lugares e desmistificar que aquela criança é algo… projeto daquilo que a gente quis. Isso é uma coisa muito que a gente enxerga, assim, né? Ai, mas eu passei uma vez por uma situação física, né? Ah, mas ela agora quer cortar o cabelo curto. Sim, tá criando independência. Sim. Tá criando identidade, né? Eu lembro as minhas filhas quando… Eu sempre disse, eu sou apaixonada por criança, eu amo criança. Mas quando as minhas filhas começaram a querer determinar que roupa elas queriam sair, eu me incomodei de uma forma, porque criança pequenininha batendo pé, não, porque eu não vou botar o casaco, não, é difícil para os pais. Sim. Não é simples. Então, não é tarefa fácil. É uma luta interna e externa, né? Porque é uma criança que quer crescer e é uma criança que também quer corresponder a esses pais. Então, até que ponto ela vai fazer sozinha as coisas e aí te confrontar com o pai e com a mãe. E daí tem uma professora, uma Mará, que quer que eu corresponda, que eu seja independente, que eu faça tudo. Mas na minha casa eu ainda tenho que… Ainda sou bebê. Isso, então acho que é um marco muito importante o terceiro ano, assim, a gente vive isso bastante. De leitura de realidade, assim. Então, na escola eu preciso, né? Então, como em casa, não. Então, isso que vai aparecer, né? A roupa, as escolhas, as amizades. Porque talvez aquilo que se consolidou lá no primeiro ano não seja mais. Sim, já mudou. E é importante que possa mudar. Então, acho que aprender, né? Ensinar a mudar de opinião e que tá tudo bem também, né? Então, acho como é que vocês ensinam isso? Acho que a partir das nossas vivências, a gente tem um currículo de sócio-afetivo, ok? Mas o que significa ter o currículo? Vocês têm aulas específicas que tratam do assunto? Como é que é no dia a dia? É a previsão e a garantia de que a gente trate de assuntos que abordem a empatia, o convívio, a compreensão de regras, a necessidade desse… partilhar com o outro, a presença do outro. Então, isso é garantido através do currículo socioafetivo. Mas isso não se basta nesse espaço. Então, assim, o que a gente às vezes comenta lá na escola é que isso difere a nossa escola. Não que não aconteça nas outras escolas, mas a gente tem a garantia de tem parar um programa, pra isso. né? Pensado desde o primeiro ano, identificar as emoções. No segundo ano, fazer amizades. Então, mas vai numa isso crescente. É no decorrer do dia a dia na sala semanal. de aula? Com período semanal. E essa é a garantia. Entendi. Essa é a garantia. E quanto tempo é essa garantia? Como assim? Quanto tempo semanal? É um período de 50, é um período toda de 50 semana. minutos. Toda semana. Isso, entendi. Então tá ali. Mas para além disso, um dos alicerces, né, metodológicos do colégio é a aprendizagem a partir da problematização. Então a gente tem, né, na nossa metodologia, eles têm… Todas as habilidades têm que passar pela experimentação,
problematização, pelo conceito e pela sistematização. Então, a gente pode estar falando de emoções, mas a gente também pode estar falando uma questão que aconteceu, que foram as enchentes. Né? Quais causas, quais possíveis soluções. Então, é trazer o conteúdo para que eles consigam pensar de forma independente, né? Porque é aprender, por exemplo, a questão das chuvas, mas o que a gente faz com isso? E, claro, adaptando para a idade deles, né? Então, é esse aprender a pensar de forma independente. E aí, não num critério de se está certo ou errada a resposta. Baseado no que a gente estudou. E aí, a gente compara as informações. E cada um pode ter sua opinião. Evidências. Claro. Aí, a gente está formando também opinião e autonomia de pensamento, né? Acho que é um olhar mais sistêmico sobre a proposta de aprendizagem, entende? Não é algo que seja compartimentado, onde agora a gente faz o socioafetivo 50 minutos. Não, ali nos garante que a gente dê conta daquela previsibilidade, da linearidade, do que a Tânia estava falando, de trabalhar empatia em tal série, fazer amigos em tal… Isso sim. Mas como isso já está na visão e na proposta pedagógica da escola, não tem como a gente ficar só trabalhando naquele momento. Todos os assuntos que a gente aborda, a gente puxa esse viés do olhar para o outro, do refletir sobre. Sim. Né? E quem, vamos lá, para escolas que estão assistindo vocês agora, outras professoras que estejam assistindo, que dicas vocês dariam para trabalhar nesses 50 minutos, por exemplo, semanal, garantido de socioemocional, socioafetivo? O que vocês sugerem para uma escola que não tem isso? O que eles poderiam fazer? Ou até um professor que, de repente, não tem na escola, mas ele quer aplicar com os alunos dele. Eu ia dizer isso, né? Tem dois caminhos. A gente pode falar de uma escola que queira rever o currículo. E aí tem esse caminho, né? Daí tem legislação para isso. Agora a BNCC vai incluir desde que tem essas habilidades a serem desenvolvidas. E tem o professor na sua sala de aula que aí pode montar de acordo com a faixa etária. Mas é isso, talvez se nós não tivéssemos, né? Se hoje eu trabalhasse numa realidade com o 3º ano, que não veio formado de um 1º ano, então assim, teria que voltar em identificar as emoções, em compreender para que elas servem e que elas vão acontecer e que não tem emoções ruins. E o que a gente vai fazer com elas é o que vai ser, o que vai determinar. E eu acho que o primeiro de tudo é estudar sobre, né? Então, acho que na nossa profissão a gente tem que tomar muito cuidado com o saber fazer, né? Mas por que a gente faz o que faz, né? Então, acho que é embasar bem isso, assim. Eu acho que o Senge e o Goleman falam muito no foco triplo, assim. O foco, uma literatura mais atual, que fala da leitura do ser interno e a leitura do outro e a leitura externa. Então, acho que é uma dica valiosa, mas também procurar, acho que o que pode dar esse suporte, né? Porque a gente tem, historicamente, na nossa profissão, o sair fazendo, né? Porque deu certo. Eu acho muito importante a gente se aprofundar também, né? E qualificar esse trabalho, né? E porque é isso. A gente sabe que em sala de aula, que nem agora tu tá nos perguntando, a gente tem que saber o porquê a gente faz. E isso a gente vai ter sempre pais que vão perguntar por que fez, não. E a gente, na nossa profissão, tem que saber por que faz, né? E respaldar e justificar. Sim. Não é porque com a Tamires tantos estudos quis, que já se tem, né? porque a Dani quis, tem uma explicação neurológica, psicológica, pedagógica para isso acontecer. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se afirmar, né, na nossa profissão. Eu acredito que isso seja de extrema importância e necessário para ontem, assim, que a nossa postura enquanto professora não seja mais através de pequenas leituras, um aprofundamento ou algo raso, né? A gente precisa, sim, se apropriar do conceito, ter segurança no que a gente faz e justamente a intencionalidade. Sim. Acho que a gente está num ambiente, num espaço onde isso, né, nos provocou, nos tocou e a gente está lá e entendendo que isso também faz parte, né? Porque senão nós não estávamos pertencendo ao ambiente. Então, aquilo a gente também acredita e a gente também continua fazendo. Então, esse é o em primeiro lugar. Eu acredito nisso. Porque aquilo que a gente faz sem acreditar e sem aprofundamento de estudos e um balizamento teórico sobre isso, não dá certo. E
desfaz da nossa profissão. Acho que a gente vive isso constantemente. Essa questão da validação da figura do professor, do seu real valor. A gente viveu muito quando a questão da pandemia trouxe a educação EAD. Houve um movimento de, será que substitui? Não claro substitui. Que não, nunca. Né? Mas assim, quem é que valida isso? A gente diz, claro que não, nunca, porque somos, né, pessoas que fomos atrás, compreendemos isso. Especialistas na área. Especialistas na área, Mas e as outras pessoas, né? Eu acho que também… Então, quem valida isso, quem coloca isso, somos nós. Sim. A partir da nossa prática consistente e validada intencionalmente. Acho que quando tu traz também a pergunta assim… Como se faz onde isso não é garantido numa escola, né? Quando a professora sabe que isso é algo que é importante… Que o convívio, que as relações, que se estabelece algo que é social, que perpassa o ambiente escolar, ela entende que é necessário trabalhar. Então, como é que a gente vai estabelecer essa relação? Mesmo que seja uma escola tradicional, que seja uma escola com outros valores, tu consegue, né, estabelecer se tu acredita, isso tu consegue ver que a tua turma precisa disso. Então, estuda, vai atrás, pode ser através de uma história, através de vídeos, tem muitos vídeos, pequenos filmes, histórias até na plataforma do Elefante Letrado, que a gente usa para abordar, né, em sala de aula. Através disso, que é muito perto da criança, vai costurando a intenção de trabalhar isso. Sim. E formação de professores, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Como é que é? Eu não sei se antes de serem professoras no Colégio Israelita, se vocês foram professoras em outras escolas, mas na experiência de vocês, o quão importante foi formações proporcionadas pela escola? Vocês acham que é uma questão muito mais do professor se preocupar e ir atrás, ou a escola proporcionar aos seus professores formações e tá sempre se atualizando, porque afinal de contas a gente precisa estar sempre estudando ainda mais um professor, né? Eu acho que tem os dois caminhos, né? A gente sempre tem que estudar e ir atrás, e de forma subjetiva só nós sabemos no que a gente quer se especializar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Tem uma crítica profunda à formação dos professores nas instituições. Hoje a gente vive uma realidade onde a gente tem uma abertura, né, com direção, com coordenação, e consegue colocar o que a gente vê e é nos perguntado como necessidade para a formação. Porque eu acho que algumas instituições, enfim, as trocas que eu tenho quando eu estou estudando, que eu ouço outras realidades aí de rede ou de formação municipal, estadual, é que a formação ela vem imposta. Então, assim, não necessariamente é o que é necessário, né? Mas foi feito um pacote, tem que fazer aquela formação. A quem ela interessa, né? A quem ela se destina e qual é a intencionalidade. Então, um exemplo que teve alguns anos que foi instalado nas escolas municipais, alguns municípios, as telas interativas. Claro que tinha que formar para aquilo, mas para quê? E aí, os alunos, e o que eu ouço até hoje, os alunos não podem muito tocar, né? Senão estraga. Então, assim, qual é a funcionalidade, assim? De que formação a gente tá falando e para quem? Eu acho que falta ainda as escolas, as redes, enfim, ouvirem qual é a necessidade ou fazerem a leitura mesmo de campo. Acho que tem que ter essa troca. Que o indivíduo tem que ir atrás da sua formação, porque é muito particular. O que eu pesquiso não é, no mestrado não é a mesma pesquisa da Dani. Mas a escola tem que entender, e eu acho que eu retomo a questão anterior, qual é a cultura da escola. O que nós queremos, então, afirmar ou reformular. Porque no israelita é uma cultura já o currículo socioafetivo, né? Então, dificilmente a gente tem que responder alguma dúvida das famílias sobre o que está sendo trabalhado ou não, porque isso já é comunicado. Então, se é uma escola que vai reformular ou implementar, isso tem que ser muito bem comunicado. Então, professores formados, formar a comunidade escolar, comunicar as famílias. Então, eu acho que formação é um campo delicado, assim, nesse sentido. Eu acho que falta um pouco entrar em contato com o próprio professor, assim. Qual é a formação, qual é a finalidade. Eu acho que, tanto que a gente fala de intencionalidade com os alunos, a mesma coisa com os professores, né? Então, vocês acham que existe muito a realidade que, de repente, não no caso do israelita, mas em geral, de escolas que trazem uma formação que não é o que o professor,
O que ele quer ou não quer, na verdade, não importa muito, porque quem está fazendo a formação sabe o porquê, ou deveria saber o porquê está fazendo, né? Mas para o professor entender a importância disso, por que essa rede, ou por que essa rede municipal, estadual, enfim, privada, quer fazer essa formação, por que é importante? Isso fica meio que de forma muito subjetiva para o professor. Não tem, vocês acham que não tem essa firmeza de dizer, eu quero fazer essa formação por isso, por aquilo? Eu acho que aparece, sim. Eu ia te dizer que essa questão da formação ela é uma via de mão dupla e paralela, ao meu entender, assim. Porque assim, não tem um professor que não, para fazer uma prática eficiente de sala de aula, ela precisa ter uma busca interna, né? Aquilo que eu entendo que eu preciso. Por exemplo, apareceu um aluno que tem uma demanda diferente, uma dificuldade de aprendizagem, ou até mesmo algum tipo de característica, diagnóstico, enfim, eu vou atrás. Isso não é a escola que vai me oferecer. A partir de hoje, aqui na tua turma tem X, tem Y, então tu vai fazer isso, a gente vai te oferecer. Acho que não é nem obrigação da escola, entende? Mas claro, vai em algum momento, dependendo da demanda, dependendo da escuta dos professores. Olha, vamos pensar em trazer alguém, porque a demanda da escola está um número considerável de alunos que têm determinada necessidade. Vamos fazer uma formação. E, assim, eu acho que em termos de instituição, como a tua pergunta anterior, assim, também precisa ter. Porque é uma instituição. Aqui, esta instituição se destina. A que comunidade serve. Então, isso também tem a intenção daquela escola em trazer aquela formação para que, minimamente, as condutas sejam parecidas, similares, e o objetivo daquela instituição seja atingido. Agora, as práticas dentro da sala de aula, elas têm que ser alimentadas por uma via de desejo individual, por uma via de, eu gostaria de trabalhar com mais jogos na minha sala, eu queria estimular meus alunos a lerem mais. Essa necessidade, esse miúdo, não tem como a instituição saber ou perceber. Eu vou esse ano, daí a Tamires também tem, daí no final do ano, em um determinado momento, a gente diz, olha só, eu tive, ela também teve. Aí, né, as coordenações, a equipe de direção, enfim, olha, acho que teve um número significativo de professores que foram atrás de formações. Vamos trazer alguém, vamos isso, vamos aquilo. Ou, sei lá, enfim, acho que a plataforma na nossa escola, fez desse jeito, B fez desse jeito. Acho que as meninas estão precisando saber mais das ferramentas. Mas eu acho que isso tem a necessidade. Mas a busca individual, ela precisa acontecer, porque... E faz toda a diferença, né? Faz. Eu acho que é importante o exemplo que a Dani deu, né? Eu quero trabalhar mais com jogos. E talvez para a turma desse ano, ou para um grupo dessa turma, faça muito sentido. E talvez a gente não consiga aplicar numa outra turma, porque é outro perfil. É outro perfil de aluno. Então também a gente não pode, eu trabalho com jogos. Sim. Trabalho para quem? Não pra é mim, tão então, determinante. Né? Então, assim, o meu planejamento tem que ser para aquele grupo de alunos, pensando naqueles potenciais ou nas dificuldades. Mas eu acho que falta essa comunicação, assim. A instituição tem que ter clareza porquê daquela formação, mas também em que hora a gente consegue ouvir os professores para entender quais demandas, né? Eu acho que tem que unir isso. Deixa eu aproveitar isso que tu tá dizendo e perguntar para vocês enquanto professoras, o que vocês gostariam de assistir, saber mais de formação? Por exemplo, aqui no Elefante Letrado a gente tem um plano agora de fazer algumas formações com relação à ciência da leitura. Porque é o nosso negócio, a gente entende que é um assunto muito novo ainda. E agora está se falando muito mais, mas é um assunto novo. Então, a gente tem muita coisa para aprender ainda sobre a ciência da leitura, sobre todos os estudos que se tem agora, recentemente, de 40, 45 anos para cá, é que se estuda de verdade a ciência da leitura. Então, aqui... a gente está pensando em montar para as nossas escolas, para os nossos professores, um seminário, enfim, algum evento para falar sobre ciência da leitura. Assim como falar sobre ciência da leitura para os professores, o que vocês têm algum desejo, alguma coisa que vocês sentem falta que poderia ter e não tem? E não existe? Não só com relação à leitura, com qualquer situação que
possa aparecer no dia a dia da sala de aula? Acho A pergunta é meio ampla, mas... No colégio a gente começou passos de formiguinha, mas acho que se encaminha e envolve leitura. Acho que quando a gente fala de letramento racial, quando a gente fala de diversidade, como a gente se forma para conseguir formar alunos que não têm tanto contato, se a gente for falar, né, de letramento racial, ou que no colégio essas pessoas de outra raça, as pessoas negras estão trabalhando mais no setor da limpeza ou na segurança, ou a própria diversidade. A gente tem um número cada vez maior de alunos com inclusões diferentes. Essas formações no sentido que a gente consiga educar esse pensamento da diversidade, não do estranhamento. Sim. Não da segregação. Porque claro que a gente não tem como obrigar uma imersão, mas a gente pode oferecer uma gama maior de literatura, a gente pode ter outros brinquedos em sala de aula. Eu acho que a gente precisa disso, né? Não é à toa que o tema da redação do Enem de ontem foi esse, né? Acho que é bastante significativo. Então, não é porque não tem que não existe na sociedade. A gente, como tá formando um ser integral, eu acho que falta isso, assim. A nossa formação no sentido de como formá-los. Porque ler, né, buscar literaturas, isso a gente consegue acessar. Mas de que forma? Aí dentro de uma instituição. E aí como vai ser essa cultura na instituição? Eu acho que a gente já começou alguns passos. Mas acho que é importante, assim, num todo da educação, quando a gente fala, principalmente em rede privada, né? Acho que é importante esse caminho, assim, a ser trilhado. Acho que quando tu fizeste essa provocação, assim, eu me senti provocada, né? Eu acho que a gente muito trilhou na educação um desmistificar e um quebra de paradigmas com a questão da matemática, né? Então, assim, tem uma longa história de material, como eu falei, né? Mais jogos, não sei o quê. O pensamento matemático, ele foi muito desbravado. Mas, quando tu fala, me vem assim, real, de leitura de mundo, a que serve, a que serviço está essa leitura que as crianças fazem e que a gente oportuniza, né? Quando a Tamires traz assim, essa questão racial, acho que a gente precisa disso, né? Eu fiz uma formação há muito tempo atrás que intencionava com que a gente refletisse sobre as perguntas de interpretação de texto, né? E assim, porque a gente está acostumada, e agora com a IA, mais ainda, né? Vem acontecendo isso assim. Tem um padrãozinho, uma função de ir lá no texto, de buscar. E se tu abrir qualquer livro, se tu abrir qualquer espaço que trabalhe com interpretação de texto, ela não solicita muitas das funções executivas, muitas das habilidades cognitivas. Não precisa, né? Acho que a gente precisa mergulhar nesse mundo de a que serve ler, né? Porque os nossos adolescentes, e eles não vão conseguir ler o mundo, ler uma entrevista ou ler qualquer outro material informativo de uma maneira crítica se eles não forem ensinados a isso. Perfeito. Então, assim, acho que é nosso papel. Não é lá no primeiro ano, não é lá no segundo. Acho que começa com a gente ali no terceiro. Essa leitura, o que esse texto quer dizer, né? Aqui se dirige essa frase. E que a gente rompa com essas perguntas prontas, essas perguntas mais formalizadas. Que é o que a gente mais vê, né? Quem é o personagem principal? Explícitas, né? Quem é, não sei o quê. Então, assim, acho que essa seria, quando tu provocou a reflexão, eu fiquei pensando, acho que tá na hora da gente mergulhar, que nem se mergulhou, ou como se mergulhou na matemática. Para que se fizesse isso. Porque, às vezes, assim, a gente fica meio perdida no que fazer, tu vai botar lá no Google, não sei o quê. As coisas são todas iguais. Não tem como tu aproveitar nada. Então, assim, ou tu começa a fazer do zero e tu faz como tu imagina e te debruça sobre aquilo ali e compartilha com os colegas, ou o que vem aí é muito formatado. Mais do mesmo. É muito formatado. E a gente não vai ter uma mudança social sobre isso que a Tamires estava falando, assim, essa interpretação, essa validação do outro. Nem o currículo socioafetivo não adianta nada se eu não oferecer a leitura de mundo, que é através disso, assim, onde as crianças começam a ler textos criticamente, ler as informações. Sair do superficial, né? Eu acho que isso da leitura e a plataforma tem habilidades também parecidas com as nossas,
quando a gente vai verificar ali a leitura da criança e como ela respondeu, quanto que ela acertou de informação explícita e quanto que acertou de implícita e o quanto que inferiu. Inferência sempre, a gente tem aqui 2,5 milhões de alunos que usam o Elefante Letrado. Eu posso dizer para vocês que inferência, obviamente não preciso dizer porque vocês estão em sala de aula e sabem o que acontece, inferência sempre tem um percentual muito mais baixo de acerto do que uma informação explícita em um texto, por exemplo. Né? E a gente não precisa ir muito longe. Hoje, uma das propostas era ler uma pesquisa, uma reportagem da revista Ciência Hoje das crianças, conseguir elaborar um esquema para depois produzir um texto. E aí, na mínima palavra que eles se deparam, e a gente fala isso de ampliação de vocabulário, né? Que eles não conhecem. Eu vou pegar o dicionário só um pouquinho, ler a frase toda. Assim, tenta entender o contexto. Elabora uma hipótese. Aí depois pega e confirma. É esse exercício, não é porque eu desconheço que eu vou lá, vou ler e esse tá o significado e ponto, acabou. E aí aquilo vai passar, né? Como é que eu construo o significado daquela palavra? Porque eu leio o contexto, eu volto e eu elaboro. Tudo bem, então essa palavra não é do teu vocabulário. Como que tu vai explicar no teu texto usando outra palavra? E aí, hoje ele disse, então tá falando de sinônimo? E eu, Então, assim, esse é o ensinar a pensar e eu não precisei elaborar uma atividade de problematização. Né? Porque daqui a pouco eu e a Dani falando de uma realidade parece que é uma coisa utópica, né? Ai, como é que elas fazem isso em sala de aula? Pois é esse miudinho, né? De acompanhar os alunos. Vocês têm? 25. Eu tenho 20 e a Dani tem 25. 20 e 25, então dá pra fazer. Dá. Acho que é importante a nossa realidade, que a gente tem um tempo maior também, né, Dani? Eles ficam das 8 às 13h30, a gente tem um tempo de planejar também na instituição, a gente tem um tempo de troca entre a gente, mas um tempo de poder observá-los, né? Acho que acho que não dá mais há muito tempo, mas é preciso estar claro que não dá mais para dar atividade e sentar na nossa mesa. Sim. A gente tem que estar ativo em sala de aula. E eles, né, a aprendizagem entre pares, que é algo também muito estudado atualmente. Eles também, né, então eles perguntam, a gente pode se ajudar? E aí hoje que cada um tava com uma reportagem, eu disse, eu não sei, tá cada um com um texto. Mas eu acho que dá, porque eu acho que o texto da fulana é uma coisa que eu já li. Então, assim, eu poderia dizer não, porque vocês têm textos diferentes. Eu não pensei nisso, como vocês pensarem em fazer. E é isso, né? Às vezes a criança vai te dar uma possibilidade que eu não planejei, mas que tem possibilidade. Eu acho que esse olhar sobre no todo. A gente começou falando sobre o que é a criança no 3º ano, né? Isso. E a gente chega agora aqui nesse momento em que fala de leitura de mundo, fala de validação, né? Fala de ampliação de vocabulário. Eu acho que se tu entende esse ser e esse indivíduo, e a gente volta de novo, a professora é aquela que se capacita, que entende o aluno que ela tem, que criança é essa de 9 anos, que neurodesenvolvimento ela está passando, que questões orgânicas, que questões cognitivas, o que está acontecendo nela biologicamente e também socialmente. Então, aí a gente começa e conecta tudo. Tem uma intencionalidade naquilo que se planeja, tem um manejo verbal, que não precisa ser um material estruturado, e tem aquela validação. Enquanto a Tamires estava falando assim, estava lembrando que a criança passa por esse momento, justamente nessa faixa etária que a gente tem, de se identificar, de criar a sua identidade, de tentar dizer assim, eu gosto de verde e a minha mãe gosta de amarelo, e tá tudo bem. Eu quero ir de laço, ou eu não quero mais ir de laço. Né? Não pertence mais a esse meu mundo. E aí, que eu posso dizer, aí no currículo socioafetivo que a gente estava falando, que a gente possa dizer assertivamente, mãe, olha só, eu não gosto mais de laço tão grande, eu quero um pequeno. No outro dia, não gosto mais, eu quero com o meu cabelo liso. E não sair... Determinando, né? É assim porque tu é minha filha e eu quero que seja assim, pronto. Isso, e aí é uma troca, entende? Assim, se ela consegue viver isso com a gente, onde a gente valida, onde a gente amplia, onde a gente faz uma análise, tá? Então, assim, essa palavra te lembra o quê? Né? Nesse contexto faz... então isso é isso? Aí eu posso desse jeito? Porque a gente tem uma sociedade que pede comportamentos. E impressionantemente, eu, pelo menos, algo que me impressiona sempre. Essa criança que é tão aberta e está em formação, ela não lida bem, muitos que eu encontro, com a opção de dizer assim, o que tu acha? Oi? Ela não disse se eu tô certo ou se eu tô errado. Como fica isso?
né? Eu posso validar o que eu tô pensando. Então, assim, tem um padrão de funcionamento esperado que as crianças sabem e precisam corresponder. E quando a gente dá a oportunidade que eles rompam isso e comecem a pensar, é um marco bastante importante e precisa desse entorno trabalhando junto. Sim. Agora, com tudo isso que vocês estão falando, eu acho que, na minha opinião, uma das coisas mais importantes para se trabalhar com uma criança é a autoestima. Porque uma criança com baixa autoestima é péssimo, versus uma criança que tem uma boa autoestima, ela se desenvolve muito mais. E o professor tem um papel fundamental com relação a elevar a autoestima do aluno. Tudo isso que vocês estão dizendo, claramente, faz parte de também elevar a autoestima do aluno. Vocês têm algum pensamento mais focado em cima disso, em elogiar os alunos, em fazer com que eles acreditem que eles são bons e são capazes de fazer o que eles querem fazer? Porque tem muito professor que estimula o contrário, né? Não tá bom, isso aqui não é assim, não me pergunta e vai pesquisar. Então, eu passei por isso com o meu filho. E a diferença que fez de um professor que foi assim num ano versus um professor no ano seguinte, que ele podia perguntar tudo, o professor dava feedbacks positivos o tempo todo, ele teve um salto na vida, não é só na escola, mas ele teve um salto de personalidade, de autoestima que mudou a vida. Então, vocês que têm essa experiência em sala de aula e podem compartilhar com quem está nos assistindo, o que vocês têm para ensinar sobre isso? Eu acho uma questão bem importante, alguns pontos, assim. Principalmente quando dá o exemplo de que um professor na mesma instituição? Não, em Tá. outra. Porque me preocupa quando na mesma instituição, aí cada um tem seu jeito. Claro que nós somos pessoas, mas tem as metodologias, as intervenções, elas têm que ser institucionais. Não tem que ser por se eu gostei do aluno ou não. Sim. Então aí a gente corre um risco importante, que é pessoalizar. E aí ficar só na crítica. Eu acho que lá no colégio a gente tem um privilégio, um marcador importante que tá relacionado a isso. Que não é a nota, né? Então assim, e não é só o conceito que a gente tem avançado, proficiente, básico, insuficiente. Ou não avaliado. Porque a gente não tem subsídio para avaliar se tu leu e interpretou informação explícita, é injusto dar insuficiente, né? Mas essas habilidades, elas estão dentro de cada área e dentro de eixos. Então, a minha nota vermelha, antes que era, sei lá, eu tirei 5 em matemática. O que é o 5 que eu tirei e cadê os outros 5 que faltaram? Então, a gente tá falando de habilidades diferentes. Eu posso ser muito bom na escrita, porque a minha parte executiva da criatividade vai muito bem. Então, eu tenho A na escrita e na interpretação de informações implícitas eu tenho P, eu tenho B. Então, acho que isso ajuda também a eles entenderem o perfil deles. Acho que também o contexto de que a gente não precisa ser excelente em tudo. É importante quebrar esse paradigma. E lá no colégio, bom, daí eu vou puxar a brasa para o meu assado da minha pesquisa, a gente tem também um espaço de trabalhar a educação personalizada. Então, a gente tem dentro do currículo, e aí a gente organiza os tempos para que eles pesquisem, trabalhem, busquem projetos a partir dos seus interesses. E eu acho que isso é muito valioso. A gente faz diferenciação, que a gente vai fazer adição agora. A Dani faz mental, eu ainda preciso do material concreto. Mas a gente tá falando do mesmo conteúdo. Na personalização, eu como professor, eu preciso ir em cada aluno e entender qual é o interesse e principalmente partir do potencial. Então é importante que, tudo bem, a gente tem um currículo, a gente tem um monte de habilidades, eles têm entregas. Que hora que dá pra fazer o que eu gosto, como eu gosto. Então, claro, né, que são projetos que a gente vai orientar, que a gente vai mediar, que a gente vai ajudar nos caminhos. A gente vai dizer, não, isso tá muito simples pra alguém que entende várias espécies de sapos. E aí, aconteceu esse ano, e vai fazer um jogo da memória de sapos. Não. O que mais que tu vai aprender sobre isso e pra poder compartilhar com os outros?
mas dentro do que sabe, do que se sente à vontade. Acho que ter esse espaço também lá no colégio é bem importante para autoestima e poder compartilhar. E a gente tem momentos na rotina, assim. Hoje, uma aluna quis compartilhar que ela ganhou uma caneta 3D e ela queria mostrar o que ela produziu. E não estava no planejamento, a gente não tinha muito tempo, mas assim, ela estava muito eufórica com aquilo, Como é que o professor né? encaixa o projeto pessoal de cada aluno dentro da dinâmica da sala de aula? Lá a gente tem esse espaço no currículo da educação personalizada. Mas isso do dia a dia, como ela veio hoje, até neurologicamente, assim, se eu tô aqui com uma coisa pra contar pra Dani, enquanto eu não contar, eu não abro espaço neurológico pra outra informação. Então eu precisava muito que ela contasse, né? Pra ela fazer as outras atividades. É que eu acho que quando tu traz, assim, a diferença do elogio, né? Eu acho que tem elogios e elogios. E a criança é sensível e é capaz de saber disso. Sim, com né? certeza. Então, acho que quando a gente tá falando sobre o tempo todo, sobre olhar essa criança, sobre que o professor consiga enxergar o aluno que tem. É o mote da nossa conversa, pelo que eu percebo desde que a gente começou, né? Então, entender assim, nós somos privilegiados porque lá na escola a gente valoriza o processo e não o resultado. Perfeito. E quando tu traz esse exemplo, pra mim é muito claro, é aprender pra aprender, né? Como é que eu faço isso pra mim? E quando eu tinha, né, colocado na fala anterior, isso de se entender, de poder saber o que eu quero, até onde eu vou, o que eu sou como indivíduo, tá intimamente ligado com a minha autoestima. E esse valor, né? Então, quando a Tamires traz da personalização, ok, a gente tem esse espaço de novo privilegiado. Mas em que momento uma escola comum pode dar esse espaço? Isso. E pode ter. Eu acho que a gente pode entender esse aluno, porque muitos dos maus comportamentos, como a gente fala, são uma não conexão com a aprendizagem. Tem crianças que apresentam ruptura de comportamento porque aquilo não faz o menor sentido. Aquilo não tem… para minha vida, eu saio dali, aquilo não faz efeito. E quando a gente dá essa voz pro aluno, quando a gente abre um espaço e a gente consegue, eu vou te dizer assim… E conecta, né, com o aluno. Essa aprendizagem, ela serve para alguma coisa. Em algum momento. E assim, uma apresentação de trabalho que foi feita uma abertura que livremente eu pudesse criar, né? Então, esses dias a gente estava trabalhando… A habilidade era sólidos geométricos. E a gente criou para fazer em 3D. Né? E aí foi de tema, eles tinham que montar. E aí a sugestão, na minha turma… Daí cada um gerenciou, era que eles criassem um cenário. E aí foi bárbaro, porque daí uns fizeram móveis que quiseram mostrar, outros fizeram uma cidade. Então, assim, isso sim. Então, o sólido tem a ver com um telhado, tem a ver com a estrutura do prédio. Para isso que se aprende, né? O que é aquele sólido, o nome daquilo. E aí a gente faz a relação. O arquiteto precisa entender, e aí a aprendizagem faz sentido. E aí tem a ver, e aí o elogio também, né? Porque senão não adianta dizer que legal o teu trabalho. Sim. Mas por que tá legal o meu trabalho? Sim. E a gente consegue… E a criança é muito, muito esperta, porque não adianta… Fazer um elogio, eu já ouvi uma criança na escola dizendo, não, ele elogiou o meu trabalho, mas falou a mesma coisa para todo mundo, não tem significado nenhum, não é que ele gostou de verdade, é só tá falando por falar. Eu acho que tem uma coisa muito importante da autoestima, que é passar pelo corpo, então a gente poder se olhar e se elogiar. Eu acho que eles no grupo e nos pares também, além da gente quanto adulto. Eu acho que a escrita também, a gente tem o desafio da leitura lá na turma, porque era uma turma que iniciou o ano amando ouvir histórias, deu mudar a voz para fazer personagem, e eles encantados. Depois, se eu falava com aquela voz em outro contexto, eu não era Tamires, né? Eu era a Judy Moody, no caso. Mas eles, para ler, era uma coisa. Então, a gente, além do Elefante Letrado, tem outras propostas, mas eles têm um cardzinho onde eles preenchem e marcam semanal com a caneta permanente, apaga, mas o que fica fixo lá é qual é o teu poder individual. Então, eles tiveram que escrever uma qualidade individual. E o próximo é o poder coletivo. Mas como assim? Quando vocês estão juntos, quando tu tá junto, o que tu oferece pros outros? No que vocês são bons juntos? Acho que isso ficar registrado também. Alguma resposta importante. Que tu lembre? Eu acho que coletivo tem ser bom amigo, ajudar os outros. E daí no individual para pensar rápido. Então assim, então daí eu disse, mas como é que tu ajuda os outros? Aí eu tenho que esperar o tempo dele. Então assim, entender o contexto da resposta deles também. Então acho que isso reforça
Mas quando a tua pergunta, né, sobre o elogio, e aí quando a Dani fala também de comportamento, eu acho que esse é um termo crucial na nossa profissão. Não dá mais para avaliação do aluno ser pelo comportamento. Se eu tô ensinando ciências naturais e é rochas e minerais e aquele aluno tá inquieto, ele não pode tirar B ou 6 ou 5, porque aquele corpo não tá parando. O corpo não parar é um sintoma. A gente tá falando de uma criança. O que ele aprendeu é o que eu tenho que avaliar. Ah, mas ele atravessa a fala. Ok, o que a gente vai fazer com isso é diferente de como ele foi na avaliação. Então, a gente tem que limpar um pouco esse olhar, que eu acho que ainda é bem presente no professor, de quem eu quero avaliar como, assim. Né? A gente tá avaliando pela via da habilidade. O que eu dei em aula é diferente, porque o aluno ele pode estar hoje mesmo caminhando na sala e participando ativamente da aula. Sim. Em que medida isso tá me atrapalhando, né? Acho que a nossa postura de controlador ainda enquanto professor, né? Aquele lugar, a gente já fica, né? Tem uma sala de aula que tu fica mais na frente. Na nossa escola a gente não tem isso, a gente circula muito. Mas enfim, né? A sala de aula é um lugar e os outros a sala de aula de vocês, como é que é? Descreve o ambiente. Não é uma cadeira do lado, uma mesa do lado da outra, um atrás do outro. A gente, depende, assim, por exemplo, a gente tem mesas que podem ser organizadas da forma como a gente achar que é mais importante. Naquele dia. E adequado. E também não precisa ser uma organização para o dia estanque, que tu começa às 8 e termina às 13h30. Sim, pode ir mudando. O mobiliário vai mudando. Eu normalmente tenho uma prática que eu mudo semanalmente. E aí eu acho assim, quando a Tamires estava falando, né, ali que a turma criou e essa forma, né, de usar a plataforma. Esse ano eu não tenho, mas o ano passado eu tinha. E aí, de novo, a intenção a que a gente propõe a estratégia, né? Eu gostaria que naquela época do 2º ano os alunos se conectassem mais com a leitura e entendessem o valor, enfim. E aí a gente criou um jogo usando o elefante letrado. E aí tinha também um poder, e aí eles tinham a questão de quem troca a estante juntos ganha um poder. Quem ganhava esse poder, eles tinham um avatar. Era um avatar físico. Legal. Tantos livros lidos, ganhavam uma roupinha, ganhavam óculos, aí eles faziam os óculos. E a gente construiu em impressora 3D. Então, tinha, assim, uma comunicação entre a leitura de livro na plataforma e um jogo que percorria, de uma forma paralela, algo individual das minhas conquistas e da turma toda. Então, de novo, assim, né? Ano passado eu fiz, tinha aquela intenção. Hoje eu uso a plataforma de um outro jeito. Esse ano a Tamires usa, mais gamificado. Sim, o importante é a leitura, né? Seja no elefante letrado, no livro físico. E é que tu quer, né? Se é claro para ti o objetivo. Isso. A ideia não é inventar a roda, né? Nossa ideia não é inventar jogos e coisas que não tem nada demais, na verdade. Esse ano eu juntei a leitura com a competição, que é um termo que vem nos dizer que competir não é tão ruim assim, né? Mas dá para competir, para cooperar. Então, eles também vão ganhando pecinhas similares ao Lego, de impressora 3D. E acabou que não é quem monta o seu boneco primeiro, né? Porque a cada semana vai ganhando uma peça. Eles querem montar juntos. Será que a gente chega juntos até o final do ano? Cada um com o seu boneco inteirinho. Então, acho que aqui nos serve a leitura, mas também como no coletivo, né? No social, não só eu preciso que a Dani melhore o ritmo e a fluência. Tudo bem, tem isso também, né? Mas de que forma isso consegue agregar com todos, né? Eu acho que isso é bem importante, assim. Eu queria só retomar o que eu falei, que agora eu me lembrei. Que antes, assim, dessa postura do professor, quando a Dani estava falando de avaliar comportamento, né? A gente avalia o aluno que conversa, que levanta, como culpa dele, né? Na verdade, será que é culpa dele? Será que é a minha proposta? Será que ele tá impaciente? Não, será que eu tô propondo algo que não tem nada a ver? É desconectado, que não conecta nem com o adulto. Né? Então, assim, e tem muito disso. Muito. Esse olhar pra nossa prática, né? Então, assim, abrir o livro, ler, responder. Aonde que conecta quem com quem? E essa é a nossa responsabilidade. E para além de outras coisas, né? Às vezes não dormiu direito, aconteceu alguma coisa. A gente tem que parar 5 minutinhos e dizer, vem cá, né? Não precisa ser no período do sócio-afetivo, né? A gente precisa olhar, né? O que tá nos chamando a atenção, ou tá destoando muito, porque a gente já conhece aquela criança, né?
Então, se chegou e está destoando muito, alguma coisa aconteceu e não vai dar para esperar o período X, Sim. né? Acho que é importante. Já trata logo, sim, Isso. enxergou, e esse é o papel do professor, né? Olhar individualmente para cada aluno. Quero agradecer muito o tempo de vocês por terem vindo até aqui conversar e contar um pouco da experiência de vocês. É muito legal ouvir pessoas que estão ali no dia a dia com os alunos e que, afinal de contas, podem nos ensinar tanto, né? E a gente tem muitos professores que assistem ao podcast, então é muito legal poder compartilhar isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar um beijo para os alunos. Perfeito. Acho que só agradecer o espaço, a gente poder estar aqui compartilhando também para que outros professores ouçam, né? E qualquer coisa, podem nos procurar. Acho que pelo nome hoje em dia, em rede social, encontra. Até querem deixar o arroba de vocês? Algumas referências, a gente pode trocar de termos que a gente falou, né? Se alguém tiver interesse, bem tranquilo. Qual é o teu Instagram? É Tamires Ros, vai me achar tranquilo. Só Vamos colocar aqui. É fechado? É aberto o Instagram? Tem o de professora, que daí é aberto. Tá. Mais tranquilo. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que a gente precisa compartilhar, né? Nós, professores, temos tanto a agregar uns com os outros. E nos falta, eu acho que, espaço, oportunidade. E a gente também sentir que a gente tem esse valor. Então, no momento em que a gente tem espaço, é validado, a gente valida um ao outro. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom, o canal está aberto aqui para vocês sempre que quiserem e tiverem experiências para compartilhar conosco. É sempre um super prazer ouvir, porque a gente só quer melhorar a vida das crianças, né? Então, o que vocês fazem é maravilhoso. O professor é a profissão que deveria ser mais valorizada em qualquer lugar do mundo a vida inteira, porque é a pessoa mais importante por muito tempo na vida da criança. Então, é um trabalho incrível. Parabéns. Obrigada por serem professoras. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.